Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Santos contra RSP 82. Bem, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a entrevista coletiva que nós tivemos aí no período da manhã do senhor Pedro Martins, né? Do CEO do Santos, contratado em dezembro. Gerou uma enorme expectativa aí na torcida do Santos, né? A partir do momento que foi divulgado que ele ia para se pronunciar hoje. Todo mundo pensou que ele ia falar um pouquinho de contratações, dessas coisas, né? Não falou, né? Falou um pouquinho sobre o ajuste que tivemos aí na parte do departamento do futebol. Alguns profissionais deixaram de integrar a equipe do Santos Futebol Clube, né? São os casos dos profissionais Galo, né? Que assumiu uma tarefa muito difícil no final de 2023, né? Que foi tentar ajustar aquele time para tentar evitar o rebaixamento, né? Não conseguiu, isso realmente trouxe danos à sua imagem, né? Após aquele fato muito difícil, acho ele conseguir fazer um trabalho no Santos que conseguisse apagar aquela imagem, né? Eu acho que foi um desafio que ele assumiu no momento errado. Mas a vida é de escolhas, né? Porque em 2024 a gente tem nossas críticas em relação ao desempenho esportivo, mas em relação a resultados, as metas foram todas alcançadas, né? Eu acho que até um pouquinho além, né? Chegamos numa final aí de Campeonato Paulista, né? Com chances reais de título, né? Infelizmente, alguns profissionais que não estão mais no Santos, né? E vacilaram, né? É que a gente sempre fala, acho que às vezes no Santos nos últimos anos faltam jogadores com uma força, uma mentalidade, uma força mental grande, sabe? De momentos decisivos onde você tem que ter um erro mínimo, não errar, né? E a gente sempre entrega alguns resultados de uma maneira infantil, mas tudo bem, já foi também o Campeonato Paulista. Então, nós somos vice-campeões paulistas, conseguimos nos classificar para a Copa do Brasil, né? Coisa que já não tínhamos conseguido já para disputar no ano de 2024 e fomos campeões da Série B, né? Não um título para a gente se orgulhar, né? A gente nem comemorou e também como foi também esse título, né? Porque também o Santos foi campeão, né? Com acho que o pior resultado, né? Em termos estatísticos de todos os campeões da Série B. A gente conseguiu isso, né? Infelizmente, a gente consegue sempre deixar aquele detalhezinho negativo para arranhar um pouquinho a imagem do clube, mas tá bom. O caso do. Também tivemos o Marcelo Fernandes, né? Marcelo, mesma coisa, né? Ficou muito marcado com o rebaixamento, né? Teve alguns trabalhos ali, algumas coisas que às vezes alguns torcedores apoiavam, né? Alguns resultados no passado. Eu confesso que quando ele conseguiu chegar lá aos 43 pontos, todo mundo deu aquela relaxada, a gente falou, nossa, vamos conseguir, né? Mas infelizmente, né? Acho que tudo ficou marcado, né? Último jogo, Vila Belmiro, Fortaleza. Nós não conseguimos uma vitória simples de 1-0. Pessoas podem falar, mas o Fortaleza é uma equipe com ótimos resultados, os últimos anos sim, mas, pô, cara, era o Fortaleza, né? Tipo, se o Fortaleza era uma missão impossível, imagina os outros times, então, quer dizer, era assim, né? Conseguimos virar um jogo naquele ano contra o Flamengo, que era uma equipe mais forte, né? Ao final do jogo, fora de casa, né? Em Brasília ainda, conseguimos, né? Um resultado contra o Fortaleza, que era uma coisa assim, não é nenhum absurdo o Santos ganhar de 1-0 Fortaleza em São Paulo, né? Seria muito mais complicado se fosse lá mesmo, né? No Ceará, na cidade de Fortaleza, no campo deles, aí sim. Mas tá bom. Também ele arranhou, acho que ele realmente é um profissional que deve se afastar um pouquinho do Santos aí, né? Porque até realmente dá um tempo e essa história aí, essa ferida que está aberta em todos os nossos corações, realmente dá uma fechada, né? Talvez nunca se feche por completo, mas já foi também, né? Temos o caso do Arzu, né? Que trabalhou por 28 anos. Eu não critico muito o trabalho do Arzu, né? Às vezes o pessoal pega muito no pé dele. Ah, mas os goleiros do Santos não pega pênalti, não sei o quê, mas eu acho que não é só o treinador também, eu acho que basta também, né, o profissional querer, né? Será que o problema é o Arzu? Ou será que é os outros profissionais, né? A gente pega muito no pé, é o John, não sei o quê. O John acabou de ser campeão da Libertadores e do Brasileiro pelo Botafogo, né? Você acha que a torcida do Botafogo vai pegar no pé porque o John não sabe sair direito do gol?
Eu acho que a gente também tem que parar um pouquinho disso, sabe? Nós brasileiros, como povo, a gente tem uma mania de sempre de achar um culpado para tudo, né? E crucificar essa pessoa. Às vezes né? Fatalidades acontecem, né? Como diz o finado Barbosa lá, né? Ele foi o cara que pagou aí uma condenação de mais de 50 anos por causa da Copa de 50, né? Quer dizer, e toda a história que ele construiu antes daquela final, ninguém lembra. Todo mundo lembra do gol que ele tomou, né? Mas tudo bem. É isso aí, né? Então, no caso do Arzu, acho que é os nossos agradecimentos. Ele formou grandes profissionais. Eu acho que deu alguns retornos financeiros para o Santos. E é isso aí, gente, tá? Então, obrigado, Azul, aí, pela força. Temos o caso do Carlito também, né? O Carlito é um profissional aí que eu já escutei de alguns membros da empresa que era um cara também que tinha um certo nome no mercado, já teve outras passagens do Santos, né? Com certeza vai se realocar também rapidamente aí no mercado, né? Só nossos agradecimentos. Eu acho que faltou um pouquinho disso da destituição, né? Por mais que a gente tenha a ferida aberta, eu acho que faltou também fazer um agradecimento um pouquinho formal e desejar boa sorte aí no caminho, né? Afinal de contas, todo trabalhador sabe como que é difícil você iniciar aí um ano desempregado, né? E ambos são trabalhadores, a gente tem que respeitar, ambos têm família, essas coisas, né? Não é fácil você começar o ano também com uma notícia dessa, né? Eu acho que tem que ter um pouquinho de empatia nessa hora, né? Não estou dizendo que ambos todos deveriam seguir no clube, né? Cada um vive do seu próprio resultado, mas tem que ter um certo respeito profissional, né? Não deu certo tudo, não vamos fazer borbulhas, não vamos, né, denigrir a imagem, né? Somente um agradecimento institucional, formal e dizer boa sorte. Vamos falar um pouquinho da coletiva do Sr. Pedro, né? Então, ele disse pouco, né? Como a gente já disse, não falou nada de contratações. Isso deixa bem claro que a gente não deve ter nenhum contrato, um pré-contrato assinado com nenhum jogador, né? O próprio Luizão aí, que o pessoal falou que estava no CT, não pôde ser anunciado. Acho que provavelmente deve ter faltado a conclusão de alguns exames médicos para poder fazer a assinatura do contrato. Então é isso aí. Em termos de futebol, em termos de time, não tivemos nenhuma evolução. Nessa entrevista, ele quis dizer que a ideia dele é tornar o Santos um time mais profissional. Mas eu acho que para se tornar um time profissional, você tem que ser lá da base, né? E o que seria a base? Seria a staff no completo do clube, né? Teve uma notícia aqui do Diário do Peixe de 2020, né? 5 de novembro, né? Foi o que eu achei aqui, que citava que o Santos tinha 511 profissionais, né? Contando o seu time de profissional, categorias de base. E então, nós todos sabemos como funciona aí, né? O futebol brasileiro, principalmente os clubes que não são SAF. Não sei também se nas SAF são assim, talvez possam ser, né? Mas a gente tem uma cultura que tudo que não é 100% privatizado é um cabide de empregos, né? Estatais, e os times de futebol funcionam assim. Às vezes não são os melhores que estão lá, né? Às vezes são os indicados, é alguém que está ali por alguma afinidade, né? E eu entendo que se o Santos quer se tornar um time 100% profissional, tem que começar por tudo. Temos que ter um RH, o melhor RH possível. Nós temos que ter, né, o melhor, né, departamento jurídico possível. Nós temos que ter o melhor departamento financeiro possível, sem ser o A, o B ou C indicado por alguém, né? Então eu acho que é isso que tem que passar, né? Tem que fazer uma limpeza, realmente ver aí de todos os profissionais do Santos que realmente merece estar lá, trabalhando pelo mérito, pela formação, pela capacidade profissional, e quem hoje não está lá por lá é só uma mera indicação política de algum conselheiro, alguma coisa para evitar alguma situação. Realmente deveríamos realmente fazer essa substituição, mas acho muito difícil, né? Porque o presidente depende dos conselheiros para aprovar, né, os orçamentos e essas outras coisas aí burocráticas que tem no clube, então um fica na mão do outro, né? Uma mão lava a outra. Infelizmente é assim que funciona, né? A gente fala de parte profissional, a gente cobra muito de jogadores, cobra muito da comissão técnica, cobra um pouquinho dessa staff da alta gestão do clube, mas entre as entranhas lá a gente não cobra muito, a gente faz vistas, faz olhos, né? Faz olhos, fecha os olhos para essa situação, quero dizer, né? Então é isso, né? Então vamos ver se realmente o seu Pedro vai conseguir fazer isso, né? Porque você trocar
né? Alta gestão, você trocar algumas funções intermediárias lá não quer dizer que você vai trazer um nível de profissionalismo para o clube, né? Às vezes a gente brinca, mas até um próprio estagiário bem capacitado, um cara que tem sangue nos olhos e quer ser efetivado, gosta daquilo que faz, ele vai trazer boas ideias, vai trazer sugestões. E tem aquela pessoa que faz, né, o arroz com feijão, que a gente não pode falar, ruim, mas assim, faz o arroz com feijão, não traz nada. Então você tem um cara lá de contas a pagar e receber, ele vai fazer o básico. E você pode ter um cara diferenciado, o cara pode ter, gente, tem um sistema melhor, a gente pode fazer isso, pode otimizar aquilo, né? Então, assim, melhoria de processo também gera economia, gera renda, né? A gente tem que analisar isso. Quantas empresas no Brasil faturam, um clube de futebol fatura por ano? Mas não sei o que, pô. Quantas empresas faturam 200 milhões aí, 300 milhões? Tem clube aí, né? Faturamento de 1 bilhão. 1 bilhão é faturamento aí de multinacional, gente. Uma empresa que rala muito. Então, assim, não é fácil também. Então, assim, se você quer ter faturamento, você tem que otimizar os processos, mas não é só você ter uma forte equipe, né? Cadê o seu scout de profissional, né? Seu scout, né? Seu scout, né? Trazendo uma estatística legal, né? Eu acho que o Santos é um time que ele teria que mudar um pouquinho a visão. Eu acho muito estranho, né? O Brasil é um país muito grande. Eu sempre penso que a gente tem que ter, né, uma equipe espalhada pelo Brasil todo, procurando novos talentos. É só assim que o Santos vai conseguir se sobressair em relação a outros clubes. A gente sabe, o Santos é de uma cidade que tem uma renda per capita menor, uma população menor. Então, assim, a gente já disse isso várias vezes, né? Como que vão construir uma arena aí em Santos, né? Para colocar 30 mil, 40 mil pessoas? Acho que pegando o Santos e algumas cidades próximas da Baixada, na baixa temporada, deve ter 1 milhão de pessoas. Você já fez a conta já? Para colocar 40 mil pessoas, quanto teria que ter? É 4%, né? É 4% dessa população tem que se deslocar, né? Para ir ver o jogo do Santos. É 4% aqui na capital, né? Nós somos o que aí? Somos 20 milhões de pessoas. Quer dizer, quantos por cento precisariam se deslocar para encher um estádio com 40 mil pessoas? Então, acho que é isso que tem que fazer. A estatística não mente, gente. É por isso que eu falo, eu até brinco com as pessoas. Eu acho que, em termos de capacidade da população e ocupação de estádio, o Santos deve ter um dos melhores aproveitamentos do Brasil. É que a cidade de Santos é uma cidade que tem uma população pequena, referente a outras capitais, outras cidades. Não tem jeito, né? Eu moro no município aqui da Grande São Paulo, que é Osasco, né? Eu acho que, segundo o IBGE, eu acho que Santos tinha 350 mil, 400 mil habitantes. Osasco tem o dobro, né? A gente não tem time de futebol aqui, a gente tá do lado também, né? E quando o Santos joga aqui do lado, aqui que é Barueri, vem bastante gente. Então, assim, é só você colocar. É mais fácil, eu acho que você colocar 20 mil pessoas em Osasco para assistir um jogo do Santos do que no próprio Santos. E Osasco é uma cidade tão grande assim, né? Uma cidade média, né? Embora a gente tenha, né, um dos PIBs maiores do país aí. Então, acho que é essa conta que você tem que fazer, né? Profissionalismo, não é só isso daí que a gente vê, né? O brasileiro tem muito maneira de ver as coisas de maneira superficial. Tem que melhorar muito nas entranhas do clube, nas entranhas mesmo, entendeu? Então é isso, né? Vamos ver aí, né? O que essa gestão vai fazer para otimizar esses custos e tudo mais, né? Infelizmente foi uma coletiva muito curta, né? Em torno de 20 minutos. Não trouxe valores, não falou nem de plano A, nem de plano B, nem de plano C, não falou de metas, não falou de orçamento, falou que vai comprar o que é possível. Aí o que o torcedor de baixo crédito, médio crédito do Santos vai saber? Não sabe nem o orçamento do clube, não sabe nada. O que é dentro do possível? Dentro do possível é contratar um jogador normal? Ou não é contratar ninguém? Eu acho que é assim, então a gente sempre fala, né? O Santos já passou em situações piores, né? Se não dá para contratar ninguém, é correr atrás de empréstimo, é aquela coisa, ser criativo, né? Ou faz troca, faz empréstimo. Já fizemos isso, já deu certo com algumas pessoas, né? Fizemos isso em 98, alguns empréstimos, né? Trazemos do Flamengo o Arthurson e o Lúcio, né? Os dois foram destaque daquele Campeonato Brasileiro de 98.
Já fizemos isso já em outras épocas também. Então acho que é só isso, gente. Eu acho que a gente tem que saber ser criativo, né? E realmente resolver o problema na base. Não adianta você querer construir um arranha-céu se a base não é boa. Se a fundação não for boa, não garantir, não adianta, tá? E acho que também uma coisa que vocês têm que fazer, a gente também gosta de falar muito dos meninos da vila, da base. Cara, vai pro São Paulo. São Paulo tem um mega sem treinamento em Cotia. Cotia é longe da capital. Foi o melhor lugar que o São Paulo conseguiu arranjar o melhor custo-benefício para construir um mega CT de treinamento. O Santos também tem que fazer isso. Ah, mas não dá, tá, não dá. O time tem que ficar em Santos, tá? Mas a categoria de base não precisa ficar em Santos. É que nem a gente falou, a categoria de base de São Paulo fica onde? Fica em Cotia. Então o Santos também tem que ver isso, cara. Pô, tá. Se o Santos for um time inteligente e investir em categoria de base realmente, falar, cara, é daqui que eu vou tirar o meu sustento e é daqui que eu vou tirar minhas conquistas, vai se sobressair, porque os outros clubes eles vivem, eles têm dinheiro, eles vivem de marketing. Nós vivemos de futebol. É isso que o Santos tem que aprender. O Santos, dos grandes times do Brasil, vive extremamente de futebol, né? Nosso marketing nas grandes mídias, elas nem se importam. É que nem o pessoal falou. Olha, um jogo transmitido na TV aberta. E a gente fica aqui querendo fazer parceria, essas coisas, né? O Santos realmente, se ele não sair um pouquinho dessa bolha e pensar fora da caixinha, ele não vai conseguir sobreviver muitos anos, né? Tem que pensar nisso. Tem que sair um pouquinho. E é aquilo que eu também falo. Cidade de Santos tem um pouquinho aquela mentalidade da cidadezinha pequena. Cidade que tem mais de 300 mil habitantes, mas às vezes, porque o pessoal comenta, parece uma cidadezinha de 50 mil, 60 mil pessoas. É tudo que acontece, fica sabendo aqui na cidade, pelo que o pessoal fala. Então, é uma cidade realmente que os políticos, eles sobrevivem através de algumas ações aqui, né? Em algumas cidades grandes, a gente pode criticar todo mundo, tudo mais, mas não funciona muito assim, né? Se você não tiver um marketing muito bom, né? Se não tiver um corpo a corpo, não acontece as coisas, tá? Acho que é só isso, só que a gente tem que falar da coletiva do Pedro Martins, né? Vamos ver que nos aguarda os próximos dias, né? Vamos ver o que os Pedros vão fazer, né? Pedro Martins e Pedro Caixinha. Vamos ver o que o Caixinha vai tirar da caixinha de surpresas dele. Vamos ver, né? Tá? E é isso aí. Obrigado aí pela atenção, pessoal. Até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.